Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai tentar abrir uma porta para um mundo que costuma ficar invisível. Vamos investigar os bastidores espirituais de uma reunião espírita. O que acontece ali de verdade, sabe? No silêncio, enquanto o pessoal está concentrado. A gente sabe que o objetivo é conectar os dois planos, o físico e o espiritual. Mas como isso funciona na prática? Nossa fonte para essa análise é um livro chamado Reuniões Espíritas, Oração, Vibração e Disciplina, do Aloísio Fontes. E ele é quase um manual de instruções dessa mecânica toda. A nossa missão aqui é decifrar o que a obra quer dizer com conceitos como vibração, sintonia e qual é o papel real de cada pessoa que está ali sentada. É um tema fascinante porque tira a gente da superfície, né? Segundo a doutrina espírita, e o livro reforça isso o tempo todo, esses encontros não são cerimônias, não têm rituais, são, na essência, laboratórios. Laboratórios de serviço e aprendizado. E o que a gente vai analisar hoje é justamente a física por trás desse laboratório. Como os pensamentos, as intenções, os sentimentos de todo mundo ali, a cada segundo, criam ou não as condições para o trabalho acontecer. É uma construção coletiva, momento a momento. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. A primeira grande ideia que o livro traz é uma mudança de perspectiva mesmo. Ele diz que uma reunião espírita não é um culto, é a educação da alma. A obra se apoia muito em Kardec para dizer que o que importa é a simplicidade e a seriedade, sabe? Tem uma frase de Kardec que o autor usa e que parece ser a base de tudo. A forma exterior é indiferente. Deus julga a intenção. E isso muda tudo, porque a nossa tendência, muitas vezes, é buscar o fenômeno, o espetáculo. Esperar uma comunicação, uau, sabe? Uma prova. O livro argumenta que esse desejo, por si só, já pode atrapalhar o ambiente. Os bons espíritos, como a doutrina chama, não são artistas de palco, são trabalhadores. Eles procuram ambientes onde encontram sinceridade, um desejo real de aprender, de ajudar, a intenção de servir, mesmo em silêncio. É isso que abre a porta. A vaidade, a curiosidade vazia, tudo isso cria uma estática, uma interferência que dificulta a conexão. Mas é uma tentação, não é? A gente vai para um lugar desses esperando, sei lá, sentir ou ver algo extraordinário, algo que confirme a nossa fé. Como o livro sugere que a gente lide com essa expectativa que é tão humana. Ele sugere uma trocar a expectativa pela participação. Em vez de se perguntar o que será que vai acontecer hoje, a proposta é como eu posso contribuir hoje. Essa simples mudança de foco já altera a qualidade da energia que a pessoa emite, sabe? O livro defende que a maravilha de verdade não é o fenômeno em si, mas a transformação moral que o estudo e a prática trazem. É um trabalho de dentro para fora, não de fora para dentro. Certo. E isso me leva a um ponto que eu achei, nossa, o mais intrigante da fonte inteira. Eu sempre imaginei o pensamento como algo etéreo, abstrato. Mas o livro parece tratar o pensamento quase como física. Como ele descreve essa força do pensamento na prática, dentro da reunião? Essa é a chave de tudo. A obra descreve o pensamento não como algo abstrato, mas como uma força viva e criadora. Uma força que irradia energia o tempo todo. Cada um de nós é uma antena, sabe? Transmitindo sem parar. A analogia que o autor usa é perfeita. Imagina que o ambiente da reunião é um lago, de águas paradas. Cada pensamento de cada pessoa ali é uma pedra tirada nesse lago. Um pensamento de paz cria uma onda suave e harmoniosa. Um pensamento de preocupação com uma conta, de raiva do chefe, cria uma onda turbulenta. Agora, imagina 20 pessoas jogando pedras nesse lago ao mesmo tempo. Vira um caos. A água fica toda agitada. Então, peraí. Isso quer dizer que se eu estou irritado com o trânsito a caminho da reunião, eu não estou só me prejudicando. Eu estou ativamente jogando uma pedra de perturbação no lago do grupo todo. E pior, eu estou meio que convidando espíritos com essa mesma energia para perto. É uma responsabilidade gigante. De campo vibratório coletivo, ou psicosfera do ambiente.
E aí que entra o conceito de sintonia. Sintonia é afinidade. Não é castigo, não é privilégio, é uma lei da natureza. Como sintonizar uma rádio. Se o dial do grupo está na frequência da prece, da boa vontade, ele vai se conectar com os benfeitores que operam nessa faixa. Agora, se o dial está cheio de preocupação, de crítica, de milindre, ele vai atrair espíritos que vibram nessa mesma desordem, ou, no mínimo, vai criar um ruído que impede a sintonia com o plano superior. E essa psicosfera, ela é algo tangível? As pessoas ou os espíritos sentem essa atmosfera? O livro descreve que sim, de forma muito clara. Uma psicosfera harmoniosa é descrita como luminosa, leve, onde se respira paz. Ela facilita a concentração, a intuição, o trabalho dos médiuns. Já uma psicosfera caótica é descrita como densa, pesada, opressiva, aí fica difícil se concentrar, da sonolência, bocejo, o trabalho simplesmente não flui. E o mais interessante é que a responsabilidade por essa construção é de todos, sem exceção. Ok, se o ambiente é essa soma de vibrações, me ocorre uma coisa. A gente sempre pensa que a reunião começa, sei lá, às 8 da noite. Mas pelo que o livro diz, a coisa começa muito antes, certo? Na cabeça e no coração de cada um. Sem dúvida, a preparação é fundamental. A reunião não começa quando o relógio marca o início. Ela começa quando o participante decide, durante o dia, se preservar um pouco para a tarefa da noite. Evitar discussões à toa, selecionar o que assiste na TV, ouvir uma música mais calma. Tudo isso já é preparação. Tem um caso no livro que ilustra isso muito bem. O de uma trabalhadora, Helena. Ela era muito dedicada, mas tinha uma vida super corrida e chegava sempre em cima da hora, com a mente a mil, sabe? Cheia de preocupação. E ela ficava frustrada porque não conseguia se concentrar, sentia que não estava contribuindo. E o que ela fez para mudar isso? Seguindo uma orientação, ela adotou uma prática muito simples. Antes de sair de casa, ela parava por 2 minutos. Só 2 minutos. Fazia uma prece curta, pedia amparo e mentalizava o objetivo da reunião. E a experiência dela mudou da água para o vinho. Ela passou a se sentir conectada, útil. E uma amiga dela resumiu de um jeito brilhante. É que agora você chega inteira. Antes, só o corpo dela chegava no horário. Agora a alma dela chegava junto, já sintonizada. É incrível como uma coisa tão pequena pode ter um impacto tão grande. E isso reforça uma ideia central da fonte, que é a de que não existem espectadores, né? Ninguém está ali só para assistir. Ninguém. Mesmo quem vai pela primeira vez, buscando ajuda, em silêncio, contribui ativamente com a sua vibração, seja com a dor que leva, que atrai a atenção da equipe espiritual, seja com a esperança, que ajuda a fortalecer o ambiente. E o caso mais poderoso do livro, na minha opinião, é o de um espírito sofredor que é trazido para ser ajudado. Ele chega na reunião e, antes que o médium fale qualquer coisa, o espírito se espanta e, segundo o relato, pergunta: "O que é essa luz? Quem está me abraçando?" Nossa, isso é o poderoso. A gente se preocupa tanto com o que falar, com a mensagem certa, e o livro está dizendo que a maior ajuda pode ser o silêncio carregado de um sentimento bom. É uma inversão total de prioridades. Totalmente. E a explicação do mentor espiritual para o que aquele espírito estava sentindo é de arrepiar. Ele diz que aquela sensação de luz e de abraço vinha do esforço unido dos irmãos encarnados. Era a vibração coletiva de paz, de compaixão, do grupo silencioso que estava envolvendo e literalmente curando aquele espírito. Ninguém precisou dizer uma palavra. A força estava na união silenciosa dos corações. Isso mostra que a caridade do pensamento, focado no bem, muitas vezes é a mais eficaz que existe. Falando nessa equipe espiritual, e do outro lado da ponte, como o livro descreve a atuação deles, são como médicos esperando o paciente chegar na sala de cirurgia. É uma ótima analogia, mas eles são mais que isso. São descritos como uma equipe extremamente ativa, organizada, que chega muito antes dos encarnados.
O livro relata que eles fazem uma verdadeira asepsia no ambiente. Limpam os resíduos fluídicos negativos que podem ter ficado de outras atividades no local ou mesmo de pensamentos desequilibrados. Eles preparam o material fluídico que vai ser usado nos passes, organizam os atendimentos, acolhem os espíritos que serão trazidos. É um trabalho imenso que acontece nos bastidores, antes mesmo da primeira prece. Mas eles não podem simplesmente consertar um ambiente ruim se o grupo não colaborar? Se são espíritos superiores, por que a nossa vibração bagunçada impede eles de agir? Esse é um ponto crucial da obra. O limite deles é o nosso livre-arbítrio. Eles não podem forçar a melhoria de um ambiente se os próprios construtores daquele ambiente, nós, os encarnados, estamos empenhados em desorganizá-lo com crítica, distração. Eles podem até tentar conter os danos, mas não conseguem realizar o trabalho na sua plenitude. O livro usa a palavra parceria. O trabalho é sempre uma obra conjunta. E por isso a disciplina dos participantes é descrita como uma forma de caridade com a própria equipe espiritual. Manter a mente serena não é só um favor a si mesmo, é oferecer aos benfeitores as condições para eles poderem trabalhar. Tudo isso aponta para uma evolução na forma de encarar o trabalho, né? Deixa de ser só um compromisso na agenda e vira outra coisa. Sim, vira uma missão de responsabilidade consciente. O autor descreve um caminho de amadurecimento do participante. No começo, é como uma pessoa ir como se fosse uma tarefa a ser cumprida. Com o tempo, com o estudo, ela começa a entender essa mecânica e percebe que sua presença ali tem um propósito maior. Ela deixa de ser um passageiro para ser um membro da tripulação daquele barco. E quais seriam os sinais práticos desse amadurecimento? Como alguém sabe que está fazendo essa transição de tarefeiro para missionário, no bom sentido? O livro aponta alguns sinais. A pessoa desenvolve uma disciplina mental maior, não só na reunião, mas no dia a dia. Ela passa a chegar mais cedo, não para conversar, mas para sentar em silêncio e ajudar a ancorar a vibração de paz. Evita reclamações e conversas negativas antes do trabalho. Com o tempo, essa pessoa se torna o que o livro chama de pilar vibratório para o grupo. A simples presença serena e focada dela já ajuda a sustentar o ambiente todo. E quando um desses pilares falta à reunião, o grupo sente a diferença? A fonte sugere que sim. A ausência de um trabalhador disciplinado pode ser sentida no campo vibratório. Não que o trabalho não aconteça, mas talvez exija um esforço maior dos outros para manter o mesmo nível. Isso mostra como cada um é importante de verdade. E do mesmo modo, o livro também alerta para os perigos sutis, citando o próprio Kardec. O principal é o personalismo, o ego, a vontade de aparecer, de ser o médium que dá a comunicação mais importante. É fácil cair nessa armadilha do ego, de querer ser o médium que parece mais conectado. Sem dúvida. E o livro, seguindo Kardec, aponta que o antídoto é sempre o mesmo: foco no bem coletivo e autoanálise. A pergunta não é o que eu ganho com isso, mas como eu posso servir melhor. E em oposição a esses perigos, a obra lista os sinais saudáveis de uma reunião produtiva: a simplicidade, a ausência de espetáculo, a fraternidade genuína e um sinal muito interessante: a leveza no ambiente. Os participantes saem se sentindo mais leves e mais serenos do que quando entraram. Esse é o principal indicador de que o auxílio espiritual foi efetivo. Fazendo uma síntese do que a gente conversou então, fica muito claro que, segundo a perspectiva dessa obra, uma reunião espírita é uma construção. Uma construção vibratória, delicada, coletiva, onde cada pensamento conta, cada intenção importa. A verdadeira força do encontro não está nos fenômenos, mas na qualidade moral, na disciplina silenciosa e na harmonia dos corações. Cada pessoa ali é uma peça, absolutamente essencial nessa engrenagem do bem. É a conclusão perfeita. E, para encerrar, o livro nos deixa uma reflexão final que expande essa ideia para muito além da sala de reuniões. Se todo esse trabalho de sustentação vibratória é diário e não se limita àquelas 2 horas,
Então, cada pequeno esforço que a gente faz para elevar um pensamento, para ter paciência no trânsito, para oferecer uma palavra gentil, tudo isso já é uma contribuição para tornar a atmosfera espiritual do mundo um pouco mais clara. E o pensamento provocativo que fica é este: se a atmosfera de uma única sala pode ser transformada para bem ou para mal, pensamento a pensamento, qual a implicação disso para a atmosfera que cada um de nós constrói na própria vida e, por extensão, no mundo ao nosso redor a cada instante?